Olá, bom, hoje já está anoitecendo aqui, então boa noite. Mais um vídeo da série Giovanni Série, continuando o assunto anterior. Agora eu vou falar de mais uma técnica que se chama roleplay. Se eu não pronunciei direito aí, é mais ou menos isso. É um termo que é usado aí no teatro, no cinema, que é uma técnica bem bacana, né, para acrescentar as técnicas anteriores. Se você souber utilizar, ajuda bastante a envolver o cliente, a se conectar com o cliente, a ele ficar envolvido com o projeto, né, no que é o nosso caso aqui. É uma técnica usada no cinema, no teatro, principalmente. E vou tentar explicar aqui para vocês. Como eu disse, não sou especialista, né, apenas um curioso, mas dessa forma que eu treino, estudo, né, sou um curioso estudioso nessas coisas do comportamento humano, e é dessa forma que eu sempre treinei os profissionais que trabalham comigo e sempre deu muito resultado, tá? Então, o roleplay é uma técnica de inserir a pessoa na cena, né? Então, desde criança a gente vê filmes, desenhos animados com super-heróis, etc e tal, e a gente se imagina virando aquele super-herói, a gente sendo, né? Você vê as crianças aí comprando fantasia, usando fantasia, as meninas se imaginando ser a Branca de Neve, a Cinderela e assim por diante. E as mocinhas dos filmes, né? Dos romances, os rapazes também, o homem bonzinho, o policial. Essa técnica que faz com que a pessoa ela se insira nesse universo, né, daquela história que está sendo contada por um filme, por uma peça de teatro e assim por diante. E como que a gente pode utilizar isso aqui no nosso dia a dia, né? A gente tem os decorados, né? Os decorados nesse sentido serve para a gente usar, por exemplo, né? Então geralmente a gente passa aí a maquete, explica o projeto que a gente está lançando, que vai ser incorporado, né, que vai existir. Então a gente não tem um projeto de fato, a gente mostra aqui os detalhes do projeto, né, quebra o gelo aqui da conversa, nessa hora aqui eu coloco os gatilhos mentais, né, conto histórias, etc e tal, pessoalidade, rapport, e aí no decorado, né, por exemplo, eu deixo o cliente à vontade. Vou lá no decorado para vocês dar uma olhada. Eu deixo o cliente mais à vontade, acho que está fechado, né, decorado, já fechou. Deixo o cliente mais à vontade e deixo ele dar a primeira volta sozinho no decorado. Eu não fico ali. Por quê? Porque eu já falei um pouco do projeto, já mostrei a planta, já mostrei alguns detalhes do projeto, por exemplo, né? E aí o cara já está começando a imaginar o projeto, ele já está começando a se enxergar no projeto. Né? Então eu mostro a planta, explico aqui, falo aqui a entrada, cozinha, tira a parede e não tira, área de serviço, terraço técnico. Aqui está com os 3 dormitórios, pode ser com 2, vou mudar aqui. Pode ser com 2 dormitórios, você pode utilizar assim, assim, assado, terraço gourmet com churrasqueira. Expliquei a planta pro cliente, ele já começa a se imaginar aqui dentro. Quando chega no decorado que está bonitão, está lindo e maravilhoso, eu deixo ele dar a primeira volta sozinho. Então eu tiro dúvidas técnicas aqui de repente, mas no decorado eu não falo mais nada, né? Tem corretor que entra com ele aqui e aí fala, aqui é a cozinha, aqui é a área de serviço, o cara tá vendo, aqui é o banheiro, aqui é mais um dormitório, aqui é a janela. Então o que acontece? Você perde a chance de deixar o cara sonhar, ele com a mulher com o marido, com os filhos. Vou fazer um quarto assim, vamos fazer um quarto assado. Vamos colocar aquela geladeira que ganhamos da minha mãe, o sofá que a gente trouxe sei lá da onde. Então, essa hora que o cliente entra aqui no decorado, você fica se intrometendo no pensamento dele, na cabeça dele, e não deixa ele sonhar, né? Então você está jogando contra você, né? Isso não seria o roleplay, seria o ao contrário, né? Você está deixando de utilizar de uma ferramenta meio que até intuitiva, né, deixar o cliente sonhar no decorado que você vai estar mostrando, ou no apartamento, modelo, enfim, no apartamento que estiver vendendo, e na casa, enfim, mas deixar ele sonhar. Então, deixar ele se ver, ele com a família aqui, com os amigos,
curtindo o terraço gourmet de repente, também na área de lazer, né? Então na hora que você estiver mostrando na área de lazer, então é esse tipo de coisa que você está mostrando ali a maquete, você, de repente você faz uma pausa proposital, né? Para ele dar uma olhada, fala, dá uma olhada aqui, ó, nessa piscina, na academia, e dá uma pausa, para de falar e deixa ele olhando. Gostou? Viu aqui? Dá uma pausa, né? E então também seria o roleplay, né? E aí nas histórias que você vai falar, também você consegue inserir ele numa cena, né? Numa situação. Então vou contar uma história que é um gatilho mental, por exemplo, vou dar um exemplo aqui e vou inserir ele nessa situação. Então eu vou falar, pô, um monte de cliente compra, eu já vendo para cliente aqui, a cada 2, 3 anos ele consegue comprar um apartamento meu, ele está conseguindo rendimento nesses projetos, alguns ele pega não só a locação, mas ele pega uma valorização bem grande, consegue vender, ganha lucro, compra outros, então ele está ficando rico desse jeito, também é roleplay. É uma história, é um gatilho mental. E aí eu estou falando de uma história de um cliente que está comprando aqui, colar, toda hora compra. Estou fazendo uma história e estou colocando ele numa cena indiretamente. Estou falando assim, então é um caminho possível para todos os clientes que têm condição de comprar um projeto, claro, de comprar um atrás do outro, vai comprando, e aí um vai ajudando, uma locação ajuda a pagar o outro apartamento, o próximo, e assim por diante. Estou contando uma história e indiretamente estou falando de uma pessoa, de uma terceira pessoa, só que ele começa a se imaginar. Ele começa a entender que também de repente ele consegue fazer isso, ele pode fazer isso, ou ele deveria fazer isso. Então isso também é roleplay. Então dá para você criar diversas situações, né? E que dá para colocar ele na cena. Ou onde o senhor mora? Ah, mora naquele prédio. Ah, conhece, de repente você já conhece algum cliente que mora lá, alguém que está falando, que está ofertando. Conhece o vizinho tal? Ah, ele já veio aqui, ele tem interesse em comprar. Ou seja, né, ele começa a imaginar o vizinho comprando e ele começa a se imaginar. Lembrando que o ser humano tem essa tendência de se identificar com os outros, né, de identificar e se identificar com outras histórias, outras situações, e ela mesma se projeta nessa situação. Então a técnica de roleplay é nesse sentido. Essa que é a técnica de roleplay que eu queria passar para vocês. Tem também na internet, tem vários lugares que você pode pesquisar, estudar e deve estudar e ir colocando em prática todas essas técnicas, treinando, colocando a cara a tapa, e vocês vão conseguindo fazer e vai aperfeiçoando com o tempo, né? E você vai perceber uma diferença enorme em relação de repente ao que você fazia ou que você nem imaginava que você poderia fazer. Então, só para recapitular: pessoalidade, gatilhos mentais, os gatilhos mentais super importante, dentro deles histórias, né? Tem que ter histórias para contar, inserir o cliente em história, o projeto e etc e tal. Rapport, e agora o roleplay, que é inserir de fato, deixar o cara sonhar, ele se imaginar não só no projeto, enfim, né, no decorado do projeto, na área de lazer, mas no ganho que ele pode ter, outras pessoas ganham, e ficar rico, também seria uma forma de colocar ele num pensamento assim. Isso é uma técnica de roleplay, tá? Então, vamos até o próximo vídeo e obrigado aí por enquanto.